Outro destaque para você: durante o evento de entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida em Mato Grosso, na última sexta-feira, Lula foi cobrado por uma promessa de campanha. Aos gritos de picanha vindos da plateia, o petista desconversou. Acompanhe. E essas casas, viu, ministro? Essas casas tem que ter uma churrasqueira. É preciso. Vai levar um tempo para a gente consertar esse país. Não é uma coisa tão fácil. A gente pegou esse país semi-destruído. Depois de eleito, Lula já chegou a dizer que sua promessa de que o povo voltaria a comer picanha se tratava apenas de uma simbologia. Mas aí, né, Zé, simbologia ou não, fato é que isso vai acompanhá-lo pelo menos até o final do mandato, né, Zé? O tradicional ovo, que era chamado de bife olhudo, né, agora está sendo chamado de picanha com casca, para se ter uma ideia, né? O Lula usou muita metáfora, ele usa muita metáfora, né? Usou durante a campanha eleitoral. E uma delas é essa história aí de que o mundo seria farto, cheio de mel e de comida boa e barata e às vezes até de graça, né? É natural, a gente sabe que o PT faz o diabo para ganhar uma eleição. Mas nesses discursos, quando ele desce e quando ele fala de coisas palpáveis como comida, bem-estar, ele precisa cumprir. É por isso que eu defendo, Vitor, um processo que se aprove longe de qualquer evento político, possibilidade de governante, se aprove algo na Constituição com a possibilidade de retirar um governante, ou um prefeito, um governador ou presidente da República. Hoje o único que temos é o impeachment, e o impeachment exige ali o início de um processo de impeachment baseado num crime, né? O crime de responsabilidade. E eu entendo que deveria ter um escape na Constituição para retirar o governante sem precisar ficar apontando aquele crime. Não deu certo, mentiu durante a campanha, ou está levando o Brasil, ou o Estado ou o município, à ruína. Porque eu entendo o seguinte, ninguém elege um governante, prefeito, governador e presidente de novo, para ser um ditador por 4 anos. Elege um gestor de bem comum, que chegue para governar para todos e não apenas para uma facção, e assim por diante, né? Eu entendo assim. E se ele está levando o país à ruína, é claro que deveria ter na Constituição uma possibilidade de retirada sem essa história do impeachment, que continuaria na Constituição para o caso de cometimento de crimes de responsabilidade. E Lula, que promete andar pelo país, vai ouvir muito por onde passar, porque durante a campanha eleitoral foram várias pérolas prometidas e nada entregue. Você, Alan, o que achou dessa reação, dessa cobrança pública a que está sendo submetido agora o presidente? Pois é, né? Porque é o estelionato eleitoral, né, Brau? Ele prometeu mundos e fundos aí, prometeu a picanha, e o que a gente vê na prática é somente a inflação. E provavelmente a inflação tende a piorar com o aumento dos impostos sobre os combustíveis, agora também uma questão tributária na energia elétrica, vai pegar na inflação, então não vai ter picanha e vai ter aumento de combustível, aumento de energia elétrica, e se ele continuar com essas pressões sobre o Banco Central, e tomara que o Banco Central não ceda a esse tipo de pressão, aí a gente pode ver o processo inflacionário ainda maior. Então, o grande problema do Lula é que ele está tendo que lidar agora, Brau, com uma situação que ele nunca lidou. Porque quando ele pega o país lá em 2003, o cenário internacional era outro, era um cenário internacional fantástico, que todo mundo cresceu no mundo, todo mundo surfou uma onda. Ele não teve que fazer muita coisa porque as reformas foram feitas pelo seu antecessor Fernando Henrique Cardoso e o mundo viveu um período de crescimento excepcional da economia mundial que acontece de 100 em 100 anos. E acabou. Agora ele está lidando com problemas reais.
E até agora ele mostra uma grande incompetência para lidar com estes problemas econômicos. Então foi tudo promessa, a promessa da picanha. O povo está muito longe de comer picanha. Na verdade, se comer carne de segunda a preços em conta, já vai estar de bom tamanho. Essa situação por aí, Mota? Nada de picanha ainda? Para várias gerações de brasileiros estão prestes a aprender uma lição preciosa. É uma lição sobre a farsa dessa conversinha da esquerda. A pena é que é uma lição que custa muito caro, o preço é altíssimo. Mas é assim que funciona a democracia, né? A cada 4 anos, nós estamos sujeitos a que cheguem ao poder pessoas sem qualquer preparo, sem qualquer qualificação, né, sem um mínimo entendimento do que acontece no mundo. Esse risco a gente corre a cada 4 anos. Não existe seguro contra isso. Inúmeros países já passaram por crises, alguns até crises das quais nunca se recuperaram, porque indivíduos chegaram ao poder com um discurso populista, encobrindo segundas intenções. Agora, o Alan tem razão. O Alan falou uma coisa importantíssima aí, né? As coisas que deram certo nos primeiros governos do PT deram certo apesar do PT. Aquela época da explosão, do boom das commodities, que trouxe um volume extraordinário de dinheiro, não vai se repetir tão cedo. E como eu já falei aqui, tem muitas dessas pessoas que chegaram ao poder que eles vivem numa bolha, né? Eles não pegam transporte público, eles não usam o Uber, eles provavelmente não usam a internet, nunca perguntaram nada ao chat GPT. São pessoas que vivem num mundo à parte. E esse mundo deles parou na década de 80, no máximo no comecinho ali dos anos 2000. Eles são incapazes, genuinamente incapazes de compreender as mudanças que estão acontecendo. E, infelizmente, quem vai pagar o preço dessa ignorância agora somos nós, somos todos os brasileiros, que pelo menos, perdido o dinheiro, perdido o tempo, perdido o desenvolvimento, que pelo menos não se perca a lição. Pavinato. Bom, cadê a picanha? É a pergunta que todo mundo faz. Picanha é uma carne nobre. O que nós vimos aqui é a volta da tributação sobre itens da cesta básica, e na cesta básica não tem picanha. Tem arroz, feijão, macarrão, farinha. Tem coisa básica para você não morrer de fome e se entupir de carboidrato. Cadê a picanha? Quem devia fazer essa pergunta era aquele que votou no Lula esperando a picanha e o Congresso, porque o Congresso tem que fiscalizar o presidente. Além de cadê a âncora fiscal? Porque para os juros cair, tem que ter a âncora fiscal, que vai substituir o teto de gasto, tem que ter um projeto econômico para o país. Mas a gente vê o Lula falar, não tem base. Ok, cadê o Congresso com um projeto alternativo? Cadê o Congresso para fazer a legislação desse país? Então, cadê a picanha? Para ter picanha tem que ter âncora, tem que ter projeto, tem que ter iniciativa, tem que ter força de vontade, tem que trabalhar. Cadê projeto de lei? Cadê grupo de trabalho? Cadê representação da oposição contra o Lula por chamar o Bolsonaro de genocida e a direita de fascista? Porque contra o Zema apareceu ontem já uma representação do Zeca Dirceu contra o Zema, porque o Zema disse que o 8 de janeiro beneficiou a esquerda. Aí o Zeca Dirceu, ele representou no STJ o Zema por calúnia. A esquerda trabalha. Agora, cadê? Cadê o parlamentar de direita? Cadê a representação? Cadê a chamada? Porque a Advocacia Geral da União, o BCIAS, a AGU, ela trabalha para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário. Cadê a chamada da AGU, que tem a Procuradoria da Democracia contra a Desinformação, para ir em cima do Lula? Porque todo o discurso dele é uma desinformação. Cadê? Cadê um deputado para fazer isso? Não. Ele está usando peruca, meu amor. Ele está pondo uma peruca. E eu estou irritado com o chat que ainda bate palma. As pessoas falam, você vai no Pânico e tira sarro. Eu vou no Pânico, falou muito bem, eu vou num programa de humor.
Eu não concorri a deputado, eu não concorri a senador, eu não ganho dinheiro do teu imposto. Agora, se você acha bonito que uma pessoa que ganha dinheiro do seu imposto, vá lá, ao invés de eu fazer tudo isso que eu falei aqui, cadê o projeto pro povo ter picanha? Cadê a AGU para enquadrar o Lula por desinformação? Cadê a representação para enquadrar o Lula por calúnia? Por que não chamam a PGR para averiguar os vários crimes que o Lula comete em cada um dos seus discursos? Não, eles estão pondo peruca e o eleitorado da direita, principalmente do nosso chat podre, tá aqui, batendo palma. Parabéns, é isso que você merece, meu querido. Se você bate palma para isso, você jamais vai sequer sentir o cheiro da picanha. Agora, Zé, e diante desse quadro econômico delicado, né, dessa economia patinando, que não engrena, isso aumenta a cobrança em Brasília, especialmente em torno da equipe econômica? A gente estava até falando mais cedo aqui, para quem está chegando agora, e vale sempre repetir o recado, né? A gente abre mais cedo a nossa transmissão do Pingos no canal do programa no YouTube e na Panflix, começa às 5h40 por lá, programa do jeito que você conhece, com as notícias e análise dos nossos comentaristas, só que 20 minutinhos antes, desde as 5h40 já tem o Pingos rolando sempre lá no canal do Pingos e na Panflix. E na nossa abertura do programa hoje, nessa nossa transmissão digital, a gente estava falando aqui, né, Zé, sobre o quadro de recessão técnica que já está sendo apontado por alguns economistas que estão ajustando as previsões e indicando que o Brasil pode ter recessão técnica nesse ano. Isso aumenta a cobrança em torno da equipe econômica do governo, Zé, para que a economia reaja logo de uma vez? Acendeu a luz amarela, né? A recessão, ela é terrível, né? A indicação de queda na economia, porque ela vai atingir o seu trabalho. Se não provoca desemprego, redução da massa salarial e do salário é o resultado imediato. O Pevinato está certíssimo quando ele fala da picanha, é apenas um símbolo, né? Lula nunca prometeu distribuir picanha. Ele prometeu uma economia que possibilitasse a todos, inclusive os mais pobres, comprarem carne nobre e fazer churrasco, né? É isso que ele prometeu. Quer dizer, isso aí é uma promessa muito mais audaciosa e muito mais profunda do que simplesmente o governo comprar picanha e distribuir a picanha. O que o Pavinato falou é real. É preciso cobrar método, é preciso cobrar fundamentos. Sem os fundamentos, não há como melhorar a economia do país. Veja bem, o Brasil estava crescendo num ritmo muito bom. E nos últimos meses de 2022, começou a cair. Em dezembro e tal, quando já se via ali a possibilidade e a eleição de Lula, né? Lula foi eleito lá em novembro. Ali, vamos dizer assim, hipoteticamente já era o governo Lula para a economia. Os operadores de mercado vivem o futuro. Quando se define agora uma ação do governo, eles já pensam no juro futuro, já pensam na inflação futura, porque a de hoje já está negociada, eles são precificados, né? Então, esta é a realidade. Então, é muito mais grave o discurso do Lula hipotético de picanha no sentido total, de provocar a economia de tal forma que a economia, o seu emprego possa melhorar a ponto de ter um churrasco, do que distribuir a própria picanha. Isso é muito mais grave. E quando não há uma cobrança da oposição, a situação fica patética. Fica patética, que não dá para continuar falando do governo simplesmente porque o Lula não presta, porque não tem um dedo, porque a Janja é aquilo. É preciso criticar e apresentar propostas ou alternativas. Valeu, Zé. E para você, Alan Gani, essa cobrança pode partir até internamente, Alan? Será que para além da cobrança de opositores, da opinião pública, a equipe econômica do governo pode ficar sujeita à própria avaliação, ao crivo do presidente Lula? Será que o governo pode ter trocas motivadas justamente por esse quadro econômico, por essa demora na reação da economia, Alan? Exatamente, não tem governo, tem um completo desgoverno. Qual é a âncora fiscal deste país? Aliás, o país tinha uma boa âncora fiscal que foi destruída. Lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, teto de gasto, bastava cumprir o que estava ali.
Mas não, destruíram a âncora fiscal. E agora vamos falar da nova âncora fiscal. Ninguém sabe, o país está completamente à deriva. E o fiscal é o grande problema desse país, é um problema estrutural que impede que os juros caiam, que faça que a política monetária não tenha efeito, perca sua eficácia, que turbina a inflação, que deteriora as expectativas econômicas. E aí quem é que quer investir? Em fevereiro teve saída líquida brutal na Bolsa de Valores no Brasil. É o investidor, vazando, tá indo embora o investidor estrangeiro. Até na renda fixa brasileira, que tem juros lá em cima, a gente pega lá um título que gringo adora, que é a NTNF, vazando também. Porque não tem plano. O plano do presidente Lula é falar do Bolsonaro. Ele sonha com o Bolsonaro. Não tem plano. Qual é o plano para diminuir a taxa de juros que o Tesouro pode fazer do lado fiscal? Qual é a reforma tributária? Que reforma tributária que está em jogo? Qual é o plano de investimento? Qual é o plano de médio e longo prazo? Não tem governo. Este é o problema. E o presidente Lula não está acostumado com essa situação. Nunca teve que pegar uma situação como essa. E o que é pior, Brown? Hoje o mundo está num cenário econômico melhor do que em 2022 e do que melhor, evidentemente, do que a pandemia. Volta do crescimento chinês, arrefecimento lá do conflito Rússia e Ucrânia, não está no auge do conflito, e aí a gente perde esse bônus. Em vez de exportar para a China, sabe o que a gente faz? Aumenta tributo de exportação justamente num setor que a gente poderia ser beneficiado com mais exportação para a China. Um completo desastre. Você chamou, Mota, para a gente fechar, mais um minuto. Um minuto, não sei se eu vou discordar ou se eu vou acrescentar ao que o Alan falou. Eu acho que o problema não é nem tanto a âncora fiscal, a âncora econômica. Antes disso vem uma âncora moral, uma âncora ideológica, uma âncora cultural, porque quando as pessoas que estão no governo demonizam a iniciativa privada, de assim o outro também, usam a justiça para perseguir adversários, concordam, aplaudem ou participam da violação de direitos fundamentais e não tem coerência nenhuma entre palavras e ações, que plano que pode vir daí, né? Que âncora? Só se for uma âncora amarrada na nossa cintura, jogada no mar profundo, levando todos nós.